recolhimento é uma política que eu considero mais de eliminação das pessoas e não das condições que levam as pessoas para as ruas, ela tradicionalmente, em todos os momentos em que ela acontece, tem um grande álibi, tem um grande pretexto, que neste caso, como eu dizia, se encontrou o crack, né? Porque a população de rua, ela é persistente, ela é contínua, e não por um desejo das pessoas, uma malcriação, mas por condições de miséria, e não se trabalha em cima dessas condições, e todo mundo sabe disso. Uma das coisas que me preocupa profundamente é o conforto que todo mundo sente quando se diz que haverá uma política de recolhimento. Essa política só é possível porque a população a apoia, ou se produz um apoio por meio da mídia. Aliás, eu gostaria de contar um episódio da mídia ontem, num recolhimento na entrada da Ilha do Governador aqui no Rio de Janeiro, em que o rádio estava explicando como isso estava ocorrendo e apresenta o dado que havia como 40 moradores a serem apanhados e que a equipe de policiais e técnicos que estava indo recolhê-los era uma equipe menor, e quando eles chegam, alguns fogem, e diz a radialista, nesse momento eles têm que correr para poder capturá-los. Aí ela repara o que acabou de dizer e diz, desculpe, acolhê-los. Ou seja, na verdade sabemos que é uma captura e que é um aprisionamento ao que é submetida esta população, porque efetivamente, historicamente, nós não vemos nenhuma transformação da realidade que leva essas pessoas a morar na rua. Então, da onde vem o conforto da população que apoia, que aplaude e que a mídia ajuda de alguma maneira a produzir esse consenso e essa alegria em que finalmente estamos ajudando os pobres? O que eu tenho a impressão é que, ao mesmo tempo, é uma população que nos ameaça. Não é porque rouba, porque são as possibilidades que ela tem para viver. Eu também, às vezes, me sinto roubada pelo comércio, mas há uma legalidade nesses mecanismos. Agora, o inusitado de ser abordada, ser arrancada a minha bolsa ou ser tirada a vida, porque eu também perco a vida quando eu não tenho atendimento médico num posto de saúde. Isso é uma maneira também de ameaçar a minha vida, mas são formas institucionalizadas. A vida na rua, ela lida com o inusitado. Essas pessoas nos assustam e nós as assustamos o tempo inteiro. Nós vivemos num ambiente ameaçador. Só que esse grupo é um grupo muito desqualificado, rejeitado e com menos armas. As armas maiores não estão do lado deles. Por isso são abordados de uma maneira brutal, porque eu acho que a população, se está tão sensibilizada e tão contente e confortada com esse recolhimento, por que não tenta ir aonde essas pessoas são levadas? Ver o que acontece com ela, quais as suas trajetórias de vida e todas as dificuldades para sobreviver nas condições em que essa população quer sobreviver. Eu tenho muito medo do movimento que está acontecendo cada vez com maior intensidade, no sentido de culpabilizar a família pelas condições de pobreza. Que se a família fosse coesa, a gestação fosse responsável, as condições de pobreza não existiriam. Esta é uma discussão típica do século XIX e começo do século XX em toda a esfera do capitalismo. É uma discussão muito bem enfrentada, apresentada pelo Karl Marx, ainda em 1850. Eu acho que a gente tem que rever de que maneira os agentes institucionalizados que nos levam até esta realidade, nos levam a nos fazendo crer que é uma questão voluntarista, né? Um pensamento um pouco conduzido pelas dinâmicas religiosas que acreditam que se você tem fé, você pode mudar a tua vida. O capitalismo tem mais de 200 anos, a fé e a religiosidade é uma marca das nossas populações, da nossa cultura, mas as formas de exploração são cada vez mais violentas. Está aí a Europa assustada porque não está habituada a passar por crises de miséria e desemprego com as quais nós temos convivido historicamente desde a entrada dos colonizadores.
Outro elemento que eu acho muito importante a gente trazer para essa discussão é a questão do mercado. A pobreza, ela é muito produtiva e muito rentável. Chame-se seca, chame-se população de rua, chame-se favela, bairros precários. A maneira como quer que se chame, os espaços de pobreza, eles são alvos de políticas, de investimento, de financiamentos, e eles produzem insumos, mercados, mercadorias para essa população e serviços. Há uma gama enorme de serviços que as organizações não governamentais e as próprias instituições governamentais prestam a essa população, mas são serviços absolutamente precários. E eu faço essa afirmação porque efetivamente as possibilidades de transformação da realidade que justifica o serviço, as possibilidades de transformação são pífias, são mínimas, mas nós crescemos na oferta de programas, de projetos dentro da escola que irá salvar uma escola precária, projetos junto aos jovens que moram em bairros precários, mas o que marca a maior parte desses projetos é o olhar de periculosidade para com essa população. Por isso aplaudimos quando, em nome da pacificação, se prende. A polícia que vai pacificar? É o armamento que irá pacificar? É o recolhimento, que é um aprisionamento, que irá transformar a vida dessas pessoas? Isso será a oferta de serviços de saúde adequados para os que queiram entrar e fazer um tratamento? A classe média e a classe alta, quando consome todos os entorpecentes, ela opta por fazer tratamento. Essas pessoas são presas, são recolhidas e submetidas a serviços compulsoriamente e serviços precários, mas associados a serviços de aprisionamento, de enclausuramento, de opressão, muito pautados na tutela, né? As pessoas perdem qualquer possibilidade de autodeterminação e, na verdade, todos esses procedimentos, como eles não têm condições, recursos, nenhum olhar que leve a uma transformação efetiva daquele quadro, o que eles acabam produzindo é uma afirmação da negatividade daqueles grupos, né? Um olhar eugênico de que são grupos que não têm saída, que têm que ser abordados e controlados, medicalizados. E um dado muito importante é que o tratamento a que é submetido essa população é basicamente medicamentoso, ou seja, é uma droga que substitui a outra droga.